iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Nossa harmonia com o cósmico está diretamente ligada ao nosso mental e às nossas emoções. Compreendê-las e saber como trabalhar com elas é muito importante para aqueles que trilham o caminho do autoconhecimento. Para falar conosco hoje, está aqui presente o Frater Júlio César Luchmann, que é professor, formado em Filosofia e História pela PUC Paraná, pós-graduado em Habilidades Gerenciais e em Psicopedagogia e mestre em Educação. É assessor pedagógico e conferencista do Grupo Positivo de Ensino e se dedica a estudos em neurociência, linguagem corporal, criatividade e afetividade. Frater Júlio, seja muito bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por atender ao nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigado. Frater, vamos então começar do princípio. O que é inteligência emocional? Bem, o tema da emoção ele não é um tema novo para a história da filosofia, nem para a história da psicologia, ele é um tema bastante antigo, mas ele teve, assim, na década de 70, basicamente, um impulso muito grande, porque as empresas passaram a exigir também das pessoas uma inteligência emocional, um processo emocional mais desenvolvido, tanto na empresa quanto na escola, e isso teve um impulso muito grande, né? Então, a inteligência emocional, esse termo cunhado como inteligência emocional, na verdade, ele provém de um outro termo um pouco mais antigo, que é a ideia da maturidade emocional, né? Então, ser inteligente emocionalmente é ser capaz de entender as suas próprias emoções, ter consciência sobre elas e também de poder ter sobre elas, ou pelo menos sobre os efeitos que a emoção causa, um determinado controle, né? Então, esse tema, a partir da década de 70, ganhou uma propriedade muito grande, principalmente a partir dessa lógica das empresas. Certo. E você diferencia assim, inteligência emocional de sabedoria emocional? Há essa diferença? Sim. Esse termo ele é muito meu, assim, né? E a ideia de se ter inteligência emocional é de você ter o conhecimento em relação às emoções. Mas nem sempre ter o conhecimento significa que você vai usar esse conhecimento, né? Então aí entra o termo de sabedoria emocional. O próprio livro que dá a ideia, que cunha o termo inteligência emocional, é um livro que foi muito comprado, foi muito explorado, mas boa parte das pessoas, inclusive que eu conheço, que compraram o livro, jamais utilizaram o livro de fato. Então o sujeito tem o conhecimento, tem a inteligência, mas não tem a sabedoria. Por isso, hoje em dia, a gente bate muito nessa tecla de que conhecer e usar devem andar muito juntos, muito atrelados, né? Por isso, inteligência emocional e sabedoria emocional. Certo. E o que é uma emoção? Bem, a emoção, ela, de uma maneira muito simples, ela está presente em nós como uma forma de garantir a nossa própria sobrevivência. Ela é um estado mental, né? No entanto, ela se diferencia de estados mentais mais comuns, como o pensamento e a reflexão, justamente porque a emoção causa em nós um efeito físico também, né? Então, o conceito de emoção, na verdade, ele é bastante variável, dependendo muito da corrente de pensamento que está por trás dela, né? Mas uma corrente mais moderna trabalha a emoção com 4 grandes características, né? Então eu consigo diferenciar aquilo que é a emoção de um estado mental como o pensamento a partir dessas características. A primeira característica, e isso define a própria emoção, a palavra emoção vem de movere. Mover significa pôr em ação, pôr a pessoa num estado próprio para agir de alguma forma, né? Então a primeira característica é que a emoção ela sempre tem uma expressão física. Por isso nós temos hoje uma ciência que se dedica especificamente a entender esse processo da emoção, que é a linguagem corporal. Nós podemos olhar para alguém e entender se ele está ou não emocionado justamente porque ela tem essa expressão mais física, né? Inclusive esse é tema de um dos meus livros, né, que é a comunicação corporal. A segunda característica da emoção, que é muito importante também, é que nós não temos sobre o aparecimento dela nenhum controle. Por que isso acontece normalmente? Porque se você for olhar para a evolução do cérebro humano, né, nós vamos perceber que ao longo de toda a história da humanidade a gente foi acrescentando partes, a gente foi melhorando esse cérebro, né?
E a emoção, ela está presente desde o mais básico do nosso cérebro. Então, quando a emoção aparece, ela aparece muito antes da razão. Então, você vai ver pessoas que, por exemplo, estão num estado de raiva, num estado de medo, ou até num caso de uma situação como a depressão, por exemplo, e o sujeito não tem como controlar isso porque ela aparece antes. E se a emoção for muito forte, ela sequestra a razão, literalmente. E às vezes a gente passa um período de tempo muito grande sem se dar conta de que está emocionado. Por isso, essa é uma característica da emoção. Então, a velocidade com que ela aparece na gente e até o próprio fato de nós estarmos inconscientes dela é uma característica muito interessante. Uma quarta característica nesse processo, e isso definido por um pensador norte-americano chamado Paul Ekman, é que a nossa emoção, ou aquilo que nós chamamos de emoção, também está presente em outros animais. Então, por muito tempo na história da humanidade, se acreditou que a emoção fosse algo muito específico do ser humano. Aí, com a publicação do livro do Darwin, A Expressão da Emoção nos Homens e nos Animais, ele criou uma nova perspectiva, indicando que a emoção ela pode sim estar presente e está, de fato, presente em outros animais. Então, eu sei que é uma emoção quando eu sei que aquilo que você aparenta fisicamente também aparece em outros animais. Certo. Então, é algo biológico. Biológico, certo. sem dúvida. E justamente por isso, a gente pode mudar uma emoção? Veja, quando nós falamos da questão das emoções, a gente precisa entender uma coisa importante, que são as nossas memórias. Num termo bastante simplificado, para não estender muito o conceito, nós temos basicamente dois tipos de memória. Uma memória que grava os fatos da experiência, daquilo que a gente vive, e uma memória que grava também a emoção atrelada a esses fatos. Então, o que acontece às vezes, uma experiência da vida prática, uma criança que leva um susto e fica com medo do cachorro, por exemplo. Naquele momento, tanto a sua memória emocional quanto a sua memória cortical, elas registram o fato. E ela cria nesse momento o que nós chamamos, na teoria geral das emoções, de um gatilho emocional. Esse gatilho emocional, ele está para a gente como uma forma de preparação para uma nova situação como essa. Então é possível que a criança, ao invés de passar por toda essa experiência ruim que ela passou com o cachorro, das próximas vezes ela nem chegue perto. Sim. Então, esta memória do fato não tem como ser mudada. A gente não consegue mudar isso. No entanto, a memória emocional ela pode ser ressignificada. Se aquela experiência, aquele gatilho emocional, não proporciona uma vida de qualidade para essa pessoa, por exemplo, ela já está desproporcional à situação, então aí nós agimos sobre a ressignificação daquela memória emocional para melhorar a própria vida da pessoa também. Bom, então aí a gente, se a gente pode ressignificar, a gente pode controlar a emoção? O aparecimento da emoção é impossível controlar. Hoje, o que eu me dedico bastante como cientista, como pesquisador, como coach, como alguém que se dedica muito a entender a emoção, na verdade são dois caminhos. O primeiro caminho é você reconhecer elementos que causem a emoção para que você não entre nela. Então eu sei que se eu estiver em determinadas condições, lá naquelas condições aparecerá uma determinada emoção. Então eu primeiro tento não entrar na emoção, que seria o top hoje do que nós chamaríamos de inteligência emocional, evitar entrar. Mas, como nem sempre a gente controla o ambiente onde a gente está, muitas vezes o próprio ambiente dispara a emoção. Então, nesse processo, se ela já aconteceu, se você já está sob o efeito emocional, o trabalho que nós fazemos hoje é você se conscientizar de que está sob o efeito da emoção e controlar os efeitos. Sério? Mas a emoção em si, ela é impossível de ser controlada. Imagine você está num ambiente qualquer e você escuta um estrondo muito forte. O medo, ele é instintivo. Sim. Porque ele está ali justamente para proteger a sua vida, Ele evoluiu, tudo em nós evoluiu para que a gente consiga sobreviver. Então, ele está lá. No entanto, em determinadas situações, esse medo pode ser extremo ou pode ser desproporcional. E aí eu vou agir com as psicoterapias, com a hipnoterapia, com um trabalho muito consistente em cima de meditação, por exemplo, para desenvolver essa autoconsciência para que os efeitos não sejam ruins.
Certo. Até porque ter medo, como você mesmo falou, é importante. O problema é quando isso vira uma patologia, né? É nesse momento mesmo que precisa ser controlado, né? Perfeitamente. Então, por isso que, né, a gente tem aqui o medo e a ansiedade, que hoje também são, né, duas emoções que a gente sente muito, procura controlar muito e que a gente relaciona como emoções ruins. A que você atribui a isso, né? Se são importantes, por que a gente dá esse significado ruim a essas duas emoções? Perfeito. Então, como a gente já sinalizou a ideia de que as emoções elas estão aí para proteger a nossa vida, é importante a gente olhar um pouquinho para a própria história da humanidade, né? Nós hoje somos reflexo de um tempo relativamente curto na nossa história. Tudo que nós conhecemos hoje como desenvolvimento intelectual, desenvolvimento tecnológico, isso é tudo muito recente, né? Então eu preciso olhar para a história da humanidade. Então você imagine que nós estivéssemos vivendo há 50 mil anos atrás. E você, na natureza, na condição natural, você desce de cara com um tigre dente de sabre. Bom, o seu corpo precisa reagir de alguma forma, precisa se proteger de alguma forma, então a reação em relação ao medo, ela faz uma preparação para enfrentar aquela situação. Por exemplo, nós diminuímos a circulação de sangue em membros superiores e aumentamos nos membros inferiores justamente para a gente poder correr. Né? Então, lá na condição natural, o medo, ele realmente está lá para ajudar a gente. Mas imagine, quantas vezes por dia ou quantas vezes por semana uma pessoa vai dar de cara com um tigre dente de sabre. Então, o medo, nesse sentido, ele é perfeitamente cabível. No entanto, se nós olhamos para a sociedade moderna e para a nossa vida moderna, a gente vai perceber que a incidência do medo e a incidência da ansiedade são muito grandes. Então, uma pessoa que sai na segunda-feira e ela precisa trabalhar, precisa dar conta da vida prática, ela passa por pressões contínuas durante essa semana. E só para você ter uma ideia, alguns hormônios, como a adrenalina e a noradrenalina, são hormônios que levam muito tempo para sair do corpo. E se você então tem uma repetição, né, desses estados, eles vão ter sobre nós efeitos muito profundos. Então você imagine que uma pessoa que tem, nessa situação de crise que nós estamos passando, né, uma pressão para atingir meta, uma pressão para vender, uma pressão para agradar as pessoas, uma pressão para dar conta da família, ela está sob o efeito do medo e da ansiedade com muito mais constância. Por isso nós dizemos que hoje esses efeitos são desproporcionais. Então o medo não é ruim, mas os efeitos dele continuamente sobre o corpo, ele com certeza tem um impacto muito grande, né? Certo, analisar realmente o meio, né, o meio que nós estamos vivendo, né? Certo. E a emoção tem impacto, então, sobre a nossa condição física, né, que nós acabamos de comentar, e espiritual, podemos dizer também? Sem dúvida, sem dúvida. A sociedade, nos últimos 200 anos, mais ou menos, tem deixado muito de lado a coisa da espiritualidade, como se ela estivesse atrelada apenas à religião, né? E o estado emocional, ele não está relacionado apenas a esse processo, muito pelo contrário, né? O estado emocional e o estado espiritual são elementos que nos possibilitam o desenvolvimento como seres humanos. A própria conscientização de quem eu sou, do que eu estou fazendo nesse mundo, de que papel eu tenho e qual a importância que eu tenho para esse mundo, né, são elementos muito importantes. E o que acontece numa situação de medo ou de ansiedade? Quando nós entramos num período emocional, nem sempre nós temos consciência sobre ele. E não raras as vezes, isso acaba gerando na gente um estado de espírito que nos mantém inconscientes por um período de tempo muito grande. O que impossibilita justamente a possibilidade de que eu tenho de pensar sobre quem sou eu, sobre o que eu estou vivendo, como estou... né? Basta pensar, por exemplo, e eu deixo aí um desafio aos nossos ouvintes, pensar quantos minutos por dia você para pensar sobre você para pensar sobre sua vida, você para refletir sobre o que aconteceu naquele dia que acabou findando ali naquele momento, no período antes de você dormir, por exemplo. Eu diria assim que uma parcela muito pequena faz exatamente isso. Né? Então, se você está sob o efeito da emoção e não tem consciência sobre ela, ela interfere necessariamente sobre a nossa questão espiritual, sem dúvida nenhuma. Sim.
A ordem até tem uma questão que ela fala a respeito disso, né? O nosso corpo psíquico, ele é totalmente influenciado pelas nossas emoções. Perfeitamente. Então, quer dizer, como que a gente vai manter realmente a nossa harmonia com o cósmico se a gente está, né, nesses altos e baixos emocionais diariamente levados pela nossa vida cotidiana, né? Então, acho que é bem nesse sentido que você acabou de explicar de uma maneira diferente. E sabe, né? Soro, que aí tem uma questão interessante também, porque ao longo da história da humanidade, a emoção sempre foi vista como um empecilho, como algo ruim. Né? A palavra paixão, por exemplo, lá do grego, pató significa doença. Então, as pessoas, por um período muito grande de tempo, elas simplesmente evitaram a emoção. Elas evitaram. Então, você imagine num mundo menos conturbado do que o nosso, com menos preocupações diárias, então é fácil você, de fato, se afastar da emoção. Sim. Então, esse caminho, ele foi um caminho percorrido por um longo período e realmente funcionou. Mas, se nós pensarmos nessa situação hoje, é impossível estarmos longe da emoção. É impossível você não ter contato com a emoção. Porque o contato que nós temos com pessoas, com problemas, com situações diárias, é inevitável. Então, hoje, a gente não trabalha com a ideia de evitar a emoção. Muito pelo contrário. A gente trabalha com a ideia de se conscientizar daquela emoção. Então, você imagine, por exemplo, uma crise, né? Você está passando na rua e você vê um acidente de trânsito. E nesse acidente tem uma pessoa que está ali ferida. Olhar para o ferimento, olhar para aquela situação, olhar para uma pessoa machucada, normalmente ela vai causar em você uma emoção. Sim. Mas, se eu desenvolvo uma conscientização, se eu desenvolvo todo um trabalho que me permite controlar aquelas condições, eu posso passar por ela sem que ela passe por mim. Então, você imagine as aplicações disso no mundo prático hoje. Você tem um cliente, um caso muito típico também, um cliente que é mal educado e você sabe que vai ter que passar por aquilo. Então, eu sei que eu posso entrar naquela situação, eu posso me contaminar por ela, posso acabar me emocionando em função daquilo ou não. Posso passar por ela sem que ela tenha em mim um efeito trágico. Então, essa expressão da sabedoria emocional hoje, da inteligência emocional, assim, num alto nível, né? Sim, sem me desarmonizar realmente, acho que essa que é a questão, né? Passar incólume, né? Isso mesmo. E se uma pessoa em algum momento da vida tiver uma experiência destrutiva com uma determinada emoção, isso vai influenciá-la nas suas decisões futuras? Sim, pode influenciar. Por que a gente trabalha com a hipótese do pode? Porque muitas dessas experiências, elas vão sendo superadas automaticamente ao longo da vida. O exemplo que eu dei da criança ali, que teve medo do cachorro porque o cachorro deu um susto nela. Talvez o fato dele ter um ursinho de pelúcia no quarto, o fato do pai comprar um cachorrinho menor, o fato dele brincar na escola com um animalzinho, ele, aos poucos ele acaba superando isso. No entanto, existem situações que esse efeito ele perdura por muito tempo. E por que isso acontece? O nosso organismo, o nosso processo mental, o nosso aparelho psíquico, ele evoluiu para aprender. E aprender, o processo do aprendizado, ele é um processo que consome muito tempo e muita energia. Então, o nosso mecanismo mental, ele trabalha num processo de economizar essa energia. Por isso, quando você passa por uma experiência do zero, né? Nunca tive experiência, nunca vi uma cobra, por exemplo. E eu tenho o primeiro contato com essa cobra e ela me gera um efeito emocional ruim, eu não preciso mais sair do zero para que essa experiência me cause todo um problema de novo. Então, o que o nosso mecanismo faz? Nós aprendemos a experiência e aí nós passamos a evitar ela para evitar também o consumo excessivo de energia. Sim. Então, isso acaba gerando na pessoa um efeito que pode perdurar por muito tempo. Muitas pessoas, por exemplo, têm fobias, Eu tenho medo do rato, medo da barata, medo disso, medo daquilo outro, mas ela não faz ideia nem de por que ela tem aquilo. Então, hoje, nós costumamos trabalhar muito na psicoterapia e até no coaching também, a ideia de que se uma emoção está presente e ela não lhe faz mal algum, ela permanece como ela está. No entanto, se isso gera para você um efeito que é ruim e esse efeito está atrapalhando a sua vida, vale a pena investir um tempo, vale a pena investir reflexão e vale a pena investir inclusive dinheiro para você se ver livre disso, porque isso de fato está atrapalhando, Sim.
E né, nas suas palestras, a gente escuta você falar em estados de espírito, né? E que também há as diferentes emoções que nós temos no nosso dia a dia. Você pode explicar um pouquinho melhor entre estados de espírito e essas emoções que nós possuímos na nossa rotina? É uma pergunta muito interessante e uma pergunta muito bacana, aliás. Para a teoria geral das emoções, via de regra, uma emoção ela não dura muito tempo. Eu quero que você ponha isso num contexto. Vamos imaginar que alguém lhe tratou mal em algum momento. Você foi comprar alguma coisa e de repente o vendedor lhe foi rude. Imagine que por conta disso você tenha ficado com raiva dele. E naquele momento você está inconsciente porque você não sabe que está emocionado e você reage àquela situação. E você acaba devolvendo a ele a agressão que ele lhe deu. Não vai demorar muito tempo para que você tome consciência de que aquilo que você fez não foi legal. Sim. Principalmente para quem tem uma caminhada de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento dessa inteligência emocional, como é o caso dos Rosacruzes, isso vai bater ainda mais forte porque você vai chegar à conclusão de que não deveria ter feito aquilo. Então, a emoção do medo, a emoção da raiva, elas são muito... O tempo delas é muito curto. No entanto, algumas situações acontecem em que essa situação ela é retroalimentada pela nossa consciência, e aí já não tem mais a ver só com a emoção, tem a ver com a inteligência, com a própria razão, e ela vai se mantendo por muito, muito, muito mais tempo. Então, um estado de espírito que é um estado emocional, ele pode perdurar por dias, ele pode perdurar por anos. Eu conheço pessoas e atendo pessoas que no coaching e na clínica em psicopedagogia, por exemplo, que tiveram uma experiência ruim com um amigo, pessoas que eram muito caras, pessoas que eram muito próximas, e por conta de um momento desse de raiva, alimentam esse estado de espírito por anos. Então você pode imaginar que uma pessoa que está nesta condição, ela está, na verdade, presa ao passado, arrastando correntes, que mantém ela num estado horrível, ruim, maléfico. Inclusive, no dito popular, a gente costuma dizer assim, que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Então, às vezes, a pessoa nem sabe por que ela está com raiva de você. Ela nem sabe por que o outro não conversa mais com ela, porque ela nem tem consciência daquilo. E o sujeito alimenta aquilo por um tempo muito grande. Então, isso é o que determina o aparecimento do que nós chamamos de estados de espírito. Um outro determinante do estado de espírito e da raiva, o que diferencia os dois, é que a raiva você consegue identificar com facilidade qual foi a causa. Sim. Depois, quando você já está calmo, já está mais tranquilo, você olha para a situação e você diz, puxa, aquilo que a pessoa me falou me causou raiva. O estado de espírito nem sempre. Então você às vezes acorda pela manhã e acorda feliz, acorda energizado, você acorda num estado de espírito que nós chamamos com efeitos positivos, né? Agora, acontece também de você ter um estado de espírito que você não sabe dizer de onde vem. E você acorda triste, você acorda cabisbaixo, o dia não rende, aquela coisa toda. Então, o estado de espírito em si, ele não é ruim, né? Como a emoção, ele também não é ruim. Mas o efeito que ele causa pode ser um efeito ruim. Então, o que nós trabalhamos hoje é muito essa coisa de conscientizar a pessoa de que o que ela está passando é um estado de espírito. Porque tudo aquilo que você pode pôr em pensamento pode ser controlado. Né? Certo. Eu acho que essa é a questão importante, né? Para a gente não, como você mesmo comentou, não ficar carregando aqueles pesos desnecessários. Eu acho que muitas vezes também não ficar projetando no outro, né? Exato. Daí você tem aquela experiência, você vive uma coisa semelhante, de repente você projeta aquilo no outro e que mantém justamente nesse estado de espírito que você estava comentando. Aliás, a Rosa Cruz tem um trabalho muito interessante nesse sentido, que é o desenvolvimento da consciência do indivíduo em relação a ele mesmo, né? Isso. Primeiro estar consciente de si, para depois estar consciente do mundo, né? Aliás, lá na Grécia Antiga, os filósofos costumavam usar uma frase que nós utilizamos até hoje, que é a ideia do conhece-te a ti mesmo, né? Isso mesmo. E, bom, acho que a gente está falando disso, assim, mas você acha que a gente pode falar alguma coisa a mais de que maneira as emoções influenciam nossa vida, embora sejamos seres emocionais? Sim. Neste caso que nós conversamos até agora, foi sobre efeitos negativos da emoção, um processo de conscientização no sentido de evitar o problema, evitar o efeito ruim.
Mas hoje, o que seria, assim, uma das coisas mais importantes do meu trabalho e o que eu gostaria mais de fazer, ao invés de corrigir esses processos, seria justamente potencializar aquilo que você já tem de bom. Né? Então, todo um trabalho de conscientização, todo um trabalho de lapidação mais profundo, para que você use a emoção de maneira que isso lhe seja mais benéfico. Né? Então, não só corrigir o problema, que também é importante. No entanto, potencializar isso, às vezes, é mais importante do que a gente trabalhar com o déficit, né? Sim. Por isso, hoje, por exemplo, uma das ciências que aparecem com grande força na sociedade atual é o coaching, né? O coaching, ele não tem essa intenção básica de corrigir problemas. Muito pelo contrário, é de potencializar você e fazer você trabalhar, fazer você se desenvolver. Nós temos todo um processo muito interessante para quem é membro da Rosa Cruz e para aqueles que ainda têm a intenção de um dia fazê-lo, né, de participar, que é justamente um processo reflexivo constante, semanal, se não diário, para que você, pela reflexão, se conscientize e faça um trabalho, uma vivência melhor, a partir daquilo que você tem já de bom, não apenas dos problemas. Para fechar a ideia, eu gostaria de citar o exemplo, às vezes quando a pessoa fala assim, eu vou fazer uma análise, né? Eu vou no psicólogo, vou no psiquiatra. Você pode ter certeza que a ideia que as pessoas têm é de que você vai lá porque você tem um problema. E a função principal deles não é essa. Né? Não deveria ser, pelo menos. Né? Que mexe muito com a questão das nossas crenças, né? Eu acho que está bem relacionado a isso, né? Eu observar, olhar para aquilo de uma forma diferente, assim como para a própria emoção. Exato. Né? E para a gente poder finalizar a nossa conversa, Júlio, passa muito rápido, eu sei que a gente teria muito mais coisas para falar, mas como podemos fazer uso da nossa conscientização emocional para vivermos melhor? Sim. Existem hoje alguns procedimentos e a gente investe muito na ideia de alfabetização emocional, não apenas de adultos, porque não seria essa a lógica. Eu partiria, assim, de um princípio muito básico, que seria a gente começar a trabalhar isso com as nossas crianças. E como os nossos adultos, de maneira geral, não tiveram isso, eles também não terão isso em casa para os seus filhos. Então eu vejo que hoje uma instituição que faria uma diferença muito grande no processo emocional seria a escola. Então eu tenho aqui todo um desenvolvimento escolar, todo um processo de alfabetização emocional dessas crianças. A gente tem hoje um processo escolar muito voltado para o desenvolvimento da razão, quase nada corporal, quase nada espiritual e quase nada emocional. Então, o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, seria trabalhar a alfabetização emocional com as crianças. Bom, mas você vai me perguntar, escute, mas nós não somos mais crianças, nós não vamos voltar mais para a escola. Então, o que eu faço? Então, aí nós trabalhamos alguns processos de conscientização emocional já com o adulto. Como essa não é uma estrutura que nasce com a pessoa, é uma estrutura que precisa ser desenvolvida, então a gente vai também, ao longo de um tempo, isso não acontece do dia para a noite, por isso inteligência emocional, ter o conhecimento não é garantia de que você vai usar, né? A sabedoria, ela precisa desse tempo para ser desenvolvida. Então, eu gostaria de deixar como dica para os nossos ouvintes um processo de conscientização emocional muito interessante, que é utilizado pelos budistas hoje, né? Que é a chamada atenção contínua. O que seria atenção contínua? Seria a possibilidade que você tem de sair do piloto automático e você passar a pensar coisas simples do seu dia a dia. Você está almoçando e você automaticamente pega o garfo com a mão direita, a faca com a mão esquerda, corta do mesmo jeito, faz tudo igual como você faz todos os dias. Então, eu poderia trabalhar nessa situação em específico a conscientização do que eu estou fazendo. Agora eu estou pegando o garfo, agora eu estou pegando a faca. Olha o gosto do alimento, esquece a televisão, esquece a conversa, esquece a balbúrdia que está à sua volta e você passa a se conscientizar das coisas mais simples da vida. E a partir do momento em que você tem esta consciência, você pode se conscientizar também das suas emoções. Puxa, agora, nesse exato momento, eu estou me sentindo muito alegre, eu estou me sentindo muito feliz. Então, enquanto eu converso com você, o meu eu interno aqui, ele está me sinalizando isso o tempo todo. Então, por mais que a gente faça entrevista, por mais que a gente tenha todo um trabalho nesse sentido, antes de vir para cá, a emoção que me apareceu foi, puxa, me deu um pouco de medo. Então,
aquele processo contínuo, ele acaba sinalizando para você essa consciência. E tendo consciência, e eu finalizo aqui com esse pensamento, tudo aquilo que você é capaz de colocar em pensamento pode estar sob o seu controle, né? Então, se eu conscientizo da emoção, eu consigo controlar os seus efeitos. Nossa, Júlio, excelente! Agradeço muito a sua participação. Quero deixar o convite para próximos. Tenho certeza que temos muitos assuntos para conversar. Foi um prazer. E eu lembro também do nosso e-mail, presençaeharmonia@morc.org.br. É muito importante para a gente escutar, saber suas sugestões, as suas críticas, porque é com você que a gente constrói o nosso programa. E deixo o convite também, né? E aguardamos a sua participação no próximo programa. Paz profunda!